A paz do Senhor, uma boa noite. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para a honra e glória do nome de Jesus. E você que está entrando aí na nossa live, nós vamos dar 5 minutos para que você possa se organizar, compartilhar nos grupos e a gente possa iniciar mais um estudo bíblico, tá bom? Paz do Senhor, boa noite para todos, para todas. Sejam muito bem-vindos a mais um dia do nosso Janeiro da Sabedoria, a qual nós nos reunimos para nós estudarmos a Bíblia. Nós estamos aqui desde o dia 1º de janeiro, todos os dias às 22 horas, lendo cada dia um capítulo do livro de Provérbios. Nós estamos lendo o livro de Provérbios durante todo o mês de janeiro. E hoje, esse dia 25 de janeiro, nós vamos ler Provérbios capítulo 25. Então vai preparando aí a sua Bíblia, seu caderno de anotação, o seu bloco de anotação. Você pode ficar à vontade aí nos comentários, tá? Se você tiver alguma dúvida, nós estamos acompanhando aqui. Se você também tiver um pedido de oração, né, compartilhe com seus amigos, com seus grupos, né, com as pessoas. Convidem eles para estarem estudando a Bíblia conosco. A Escola Bíblica Casa de Zadok, ela é uma escola bíblica que tem o intuito de oferecer gratuitamente cursos bíblicos e estudos bíblicos com o objetivo de enraizar a palavra do Senhor, o ensino da palavra nos nossos corações. Então, nós não somos uma igreja, tá? Nós não somos uma igreja, nós somos um grupo, sim, de obreiros, né? E que congregamos, mas a escola bíblica, ela é um projeto, né? Por isso que ela tem o nome de escola bíblica, nós não somos uma igreja. Nós também não somos uma escola teológica, nós não temos o curso de teologia, né? Nós entendemos que os que já estão, né, disponíveis, eles já são suficientes para o aprendizado, mas nós somos uma escola bíblica, ou seja, a nossa essência é o estudo bíblico, é oferecer para você, é incentivar você, na verdade, a estudar a palavra do Senhor. Independente se você faz parte de uma igreja, né, se sua igreja tem estudo bíblico, escola dominical, culto de doutrina, célula, reuniões, né, para estudar a Bíblia. Às vezes você faz parte de algum grupo, né, tanto pela internet ou ali pelo WhatsApp, que estuda a palavra. Nós queremos oferecer para você o incentivo de você estudar a palavra individualmente também. Ou seja, de você estar despertado a buscar por você mesmo. Por mais que você faça parte de uma comunidade que estude a Bíblia, isso é maravilhoso. A gente entende também que o estudo bíblico ele pode ser um diferencial na vida cristã, quando nós colocamos isso como uma caminhada para as nossas vidas. Então, estude a palavra, né? Tire um tempo ali do seu dia. Alguns gostam de chamar de devocional, momento com Deus, momento particular, né? Quarto secreto, não importa como você chame esse tempo que você tenha, mas tenha um tempo a qual você tira para você poder estudar a Bíblia, não somente ler, não fazer a Bíblia somente uma leitura, ali que você lê, fecha a Bíblia e pronto, não, que você possa como se fosse a Bíblia é um alimento, então sacie com ela, mastigue, né, estude mesmo, mergulhe nessa palavra, aplique ela para a sua vida, traga essa aplicação para a sua vida. Então hoje nós estamos aqui juntas, né? Normalmente é a Bárbara que faz, tem vezes que sou eu, a gente, né, divide os lugares, mas hoje nós estamos juntas aqui para dizer para você que quando nós nos reunimos para estudar a palavra do Senhor, nós estamos fazendo um relacionamento com Deus e nós estamos unindo esta palavra ao nosso coração, que é isso que vai fazer a diferença, irmão. O que faz a diferença é o conhecimento que você vai ter acerca de Deus, porque todos os dias a sua fé ela vai ser testada, vai ser afrontada pelo sistema, né, por todo mundo, né, por todas as informações, né, você que vai começar em uma semana, vai para a escola, né, ou vai para a faculdade, lá no seu emprego, lá no seu trabalho, dentro da sua casa, você recebe tantas informações, né, tantas coisas que muitas das vezes pode até abalar a sua fé. Então, para a sua fé não ser abalada, ela precisa estar firme. Ela precisa estar firmada. E isso só é possível através do conhecimento da palavra. Porque se você não conhecer a palavra, a sua fé ela vai estar baseada em quê? Né? Em informações humanas, informações de pessoas. Então, faça com que o estudo bíblico seja algo recorrente na sua vida. Não seja algo assim, olha, da minha igreja já tem um culto, entendeu? Um dia da semana é suficiente. Não é suficiente. Mesmo se nós estudarmos todos os dias, ainda não é suficiente, porque nós somos bombardeados todos os dias por informações e por situações que se você não tiver firmado na palavra, você acaba caindo. E isso é muito importante, porque é um dos provérbios que a gente estudou, né, a respeito, pode mexer esse lugar,
a respeito da importância de você alimentar a sua alma, de você ter a sabedoria de Deus, de você ter o temor do Senhor, da mesma maneira que você se preocupa em prevenir o seu corpo de ter alguma doença, você se alimenta para você ficar forte, você bebe água para que você não desenvolva doenças futuras. Então, da mesma maneira, Provérbios e a Bíblia ela vai nos orientar que o inimigo está ao nosso derredor a todo momento querendo nos tragar, ele já está condenado, por isso o máximo que ele puder fazer para que eu e você se perca, ele vai fazer, né, para descredibilizar Deus, para colocar um Deus distante, para colocar problemas e dificuldades, para que você não consiga entender que Deus ele é muito mais simples do que se é pregado e do que se é colocado. Uma das coisas que eu acho mais bonito no projeto da Escola Bíblica, eu brinco muito com a Nayara, que é a respeito da gente alfabetizar biblicamente as pessoas. Né? Eu brinco que a gente é analfabeto biblicamente. Por quê? Porque as pessoas, muitas das vezes, leem a Bíblia, mas elas não compreendem. Elas leem a Bíblia e às vezes tem até versículos decorados de estimação, mas não dependem, né, de alguém vir pregar, depende de alguém vir falar de Deus para ela, sendo que nós já não estamos mais nessa época onde precisávamos depender do sumo sacerdote. Precisávamos depender de que alguém falasse com Deus para que a gente conseguisse ouvir a voz de Deus. A partir do momento que eu e você dependemos de alguém para falar com Deus no nosso lugar, nós estamos invalidando o que Jesus fez na cruz. Nós estamos invalidando o fato dele ter rasgado o véu e dele ter deixado o Espírito Santo para interceder por nós, para que não estivéssemos só. Então nós estamos negando, né, a existência do Espírito Santo e o sacrifício aí. E por isso eu gosto de deixar bem claro para todos. Nós cremos nos dons, nós cremos no Espírito Santo. Sem ele nós não começamos nada, sem ele nós não fazemos estudo, porque este livro é só um livro, é o livro mais vendido do mundo, mas ele também é o livro que as pessoas mais têm dificuldade de compreender, porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos entender. Ele é uma palavra viva que muda a minha vida, muda a sua vida, a partir do momento que nós temos a fé em Cristo, a partir do momento que Deus se revela para nós, né? Então, que você que chegou aqui até esse estudo, fique conosco, nós vamos orar pela sua vida, acompanhe o estudo, eu tenho certeza que assim como Deus tem mudado a nossa vida, pode mudar e transformar a sua vida, tá bom? Nós já demos aí alguns minutos para você se organizar, você que acompanha a gente nos outros estudos, nós estamos fazendo Janeiro da Sabedoria, né? Nós estamos estudando todo o livro de Provérbios, os 31 capítulos, um capítulo por dia. Se porventura você não viu, lá no canal do YouTube nós temos do capítulo 1 até o capítulo 24 e hoje é o dia 25. Então nós vamos estudar Provérbios capítulo 25, tá bom? Separe o seu caderno, como nós já temos aqui um caderno, as Bíblias. Se você porventura não tem uma Bíblia perto de você, não se preocupe, que nós vamos ler os capítulos, vamos ler os versículos e vamos estar ministrando um estudo bíblico, tá bom? Diante disso, antes de começar o estudo, eu vou pedir que você curve sua cabeça por um instante, apenas para que nós possamos orar, tá bom? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado. Mais um dia, Pai, nós podemos glorificar o Teu nome. Ensina-nos, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra. Pai, aonde esse estudo chegar, nós consagramos, Pai, ele a Ti. Nós reverenciamos o Teu nome porque Tu és exaltado. Toda honra e toda glória seja dada somente a Ti. Pai, aonde nós chegarmos, que a Tua presença também se faça presente na vida dessa pessoa. Pai, abre os olhos, abre os ouvidos, adentra o coração dela, Pai, para que ela tenha um sinal de que a Tua presença ela existe e ela é real, Pai. Porque nós não podemos fazer nada. Nós não podemos, meu Deus e meu Pai, fazer nada nem por nós mesmas, Pai. Mas o Senhor é presente em todo lugar deste mundo. Pai, repreende pelo poder do sangue de Jesus toda distração, toda briga, toda contenda, tudo aquilo, meu Deus e meu Pai, que vem para impedir que o Teu estudo seja ministrado. Pai, o Teu poder, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Por isso, meu Deus e meu Pai, desde já, eu Te louvo, porque enquanto estivermos ministrando a Tua palavra, que o Senhor possa estar curando, libertando, transformando a vida, os casamentos e os lares aonde nós chegarmos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Quero dizer a alguns irmãos que estão nos acompanhando. Hoje eu não estou com o meu WhatsApp aqui,
tá? Meu WhatsApp tinha dado um problema, eu perdi muitos contatos dos que estão assistindo aí. Manda depois um olhar para mim para eu salvar novamente. Então, porque tem pessoas que não mandam perguntas aqui, mas manda lá no nosso WhatsApp. Então, eu não estou com o meu celular hoje, tá? Então, você pode mandar a pergunta aqui mesmo no comentário. Sim. Pode mandar a pergunta aí no comentário que nós vamos responder, tá bom? O capítulo de Provérbios, ele é do capítulo 26, ou do capítulo 25, perdão, ele possui 28 versículos, tá? E ele é um capítulo onde o que eu acho muito interessante a se destacar, que ele é reunido os provérbios de Salomão no reino já ali de Ezequias, né? Ezequias, ele começa a ser o 13º rei de Judá, quando já faz a divisão ali depois de Salomão, a divisão em Israel, a gente tem o reino do norte e o reino do sul, e Ezequias ele vem resgatando no reinado dele, não só os princípios, como também os provérbios, os ensinamentos, os cânticos, para que Israel pudesse estar ali louvando, né, Judá pudesse estar louvando e voltando às suas origens, né, resgatando a sua cultura. Então, praticamente, irmãos, a gente vê esse resgate desses provérbios 200 anos depois. Então, imagina, nós estamos aqui hoje, escrevemos esses provérbios, escrevemos coisas, e só daqui 200 anos as pessoas vão reunir tudo isso e vão começar a aplicar nas suas vidas. Então, durante esse reinado, vai existir os homens, na sua versão talvez vai estar escrito servos, né, de Ezequias, que eles tiveram esse papel que foi crucial de preservar a sabedoria de Salomão. Então, eles pegaram, organizaram tudo isso, a parte dos provérbios, né, principalmente ali do 25 ao 29, eles garantiram que os ensinamentos fossem mantidos e transmitidos como um ensinamento. Então, Ezequias ele promove a volta do culto, né, ele promove a volta do ensinamento, distribuindo altares, né, ele destrói os altares idólatras que tinham, ele refaz o templo para que as pessoas possam estar louvando o nome do Senhor. Então, nós vamos iniciar do versículo 1 ao 7. Eu vou fazer a leitura e aí a pastora Nayara vai destacar aqueles mais evidentes. Então, capítulo 25, ele vai começar nos contando isso que eu falei com vocês. Estes são outros provérbios de Salomão, os quais foram transcritos pelos servos de Ezequias, rei de Judá. Versículo 2. A glória de Deus é ocultar certos conhecimentos. Tentar desvendá-los é a glória dos majestosos, dos sábios e dos reis, tá? Da época. Versículo 3. A altura do céu e a profundidade da terra e o coração dos soberanos são lugares insondáveis. Versículo 4. Tira as escórias da prata e ela ficará absolutamente pura. Versículo 5. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Versículo 6. Não te vanglories diante do rei, nem reivindique um lugar entre as pessoas mais importantes. Versículo 7. Pois é muito melhor que o próprio rei te convide, sobe até aqui, do que seres humilhado na frente das autoridades. Como a Bárbara fez a introdução, né, esses versículos, eles foram compilados pelos servos do rei Ezequias, né? O rei Ezequias, quando ele entra ali no poder, ele faz ali uma revolução, né? Ele faz uma limpeza no culto e ele vai trazer de volta alguns cânticos de Davi para o templo, né? Ele faz o culto de novo, né? Ali no templo, e ele traz alguns conselhos de Salomão para o seu reinado, ou seja, para ele, para seus conselheiros e para todas as pessoas que ele trabalha. E ali ele traz alguns pontos para o rei, e aí quando a gente está falando de rei no livro de Provérbios, nós estamos falando de autoridade. E aí, essa autoridade ela pode ser pastor, ela pode ser você que é líder, você na sua casa, né, como pai, como mãe, como responsável, você ali no seu trabalho, que lidera pessoas, né, que tem pessoas sobre a sua responsabilidade. Então, ele fala assim, no versículo 4 e o 5. Purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Afaste do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça. Essa aqui é a versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Ele dá algo aqui muito importante que Ezequias colocou como prática durante o reinado dele. Você que lê livro de 2 Reis, livro de Crônicas, vai ver isso aí. Ele pegou as pessoas que tinham os maus conselhos. E o que eram os maus conselhos? Eram pessoas que davam conselhos diferentes do que estava escrito nas escrituras da parte de Deus.
Então, ele vai afastar essas pessoas. Então, aqui, Salomão vai fazer essa comparação. Assim como é que você purifica a prata, ou seja, você tira da prata tudo que não presta, toda a sujeira, para você poder fazer uma obra de arte, ele se utiliza também que, olha, se você quer um governo de justiça, você tem que afastar os maus conselheiros primeiro. Então, se você quer ter uma liderança limpa, você tem que afastar as pessoas que não têm a mesma visão de reino do que você. Então, por exemplo, você que é obreiro, se você quer ter um círculo de obreiros que eles trabalhem junto com você, tem que ter a mesma visão, tem que ter o mesmo pensamento. Porque se não tiver, irmão, não adianta, não dá certo. Então, isso serve para tudo. Se você está dentro de uma empresa, você vai trabalhar em cima da visão e da missão daquela empresa. Se você não trabalha em cima da visão e da missão daquela empresa, você vai ser mandado embora. Então, só pode haver um governo, né? Um governo que caminha para a justiça, um governo que caminha para frente quando todos têm o mesmo pensamento. Então, Ezequias colocou isso mesmo no reinado dele. Ele afastou todo mundo que não tinha um pensamento ligado com Deus. Por mais que seja um amigo, por mais que... Porque os maus conselheiros de Ezequias não eram pessoas maus. Eles não, é só que eles eram o quê? Eles eram idólatras. Então, o que ia sair da boca deles não ia ter proveito naquilo que Ezequias queria fazer. Então, talvez você está aí na liderança e você fala, não, mas eu não posso abrir mão do fulano porque o fulano é meu amigo. Não, não posso abrir mão dela porque ela é minha parente, entendeu? Só que quando se trata do reino de Deus, irmão, não existe amiguismo. Não existe amiguismo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui acerca da nossa vivência da Escola Bíblica Casa de Zadok. Qual é o nosso entendimento? Todos nós temos o entendimento da palavra. Mas o que é parâmetro para nós? Ou seja, tem que ter, é obrigatório. Você tem que crer nos dons. Então, se você não crê nos dons, você pode ser nosso amigo, você pode pregar bem, você pode dar isso tudo bem, e nós te respeitamos. Só que não te cabe dentro da Escola Bíblica Casa de Zadok. Então você entende? Por quê? Porque nós temos que saber dividir as coisas. Não tem como você andar num caminho em que pessoas não têm a mesma visão. Então é melhor que faça o quê? Que se separe. Como você separa a prata para se fazer uma obra de arte. Talvez você, obreiro, você está tendo dificuldade aí com seus liderados. Por quê? Porque quem está te aconselhando não tem a mesma visão de reino que você. E o que é que tem que ter visão de reino? Segundo a palavra. E às vezes aquela pessoa que gostamos não tem aquela visão. E aí você vem arrastando a pessoa, não, eu vou arrastar porque é meu amigo, eu vou arrastar porque eu preciso, não. Ezequias fez isso, e para ele foi muito dolorido. Por quê? Porque teve sábios que ele teve que abrir mão, que estavam naquele cargo muitos anos. Antes de Ezequias entrar como rei, aquele conselheiro já estava lá. Você imagina você chegar lá e falar, ó, não quero seu conselho porque você não é servo do Senhor, sendo que ele já estava lá há anos. Mas então, por quê? Porque ele viu deste Provérbios aqui um conselho que Salomão está dizendo, olha, você precisa afastar os maus conselheiros, se você quer um governo de justiça, se você quer um governo correto, você tem que afastar quem não teme ao Senhor. Se você quer obreiro da casa do Senhor, se você tem um obreiro que não teme a Deus, ele pode ser seu amigo, seu parente de dentro da tua casa, não pode andar na obra com você. Você sabe por quê? Porque o que prevalece, irmão, são as coisas do Senhor. Outro versículo que eu acho interessante, que é o 2, que fala assim, respeitamos a Deus por causa daquilo que Ele esconde de nós e respeitamos as autoridades por causa daquilo que Ele nos explica, nessa versão. Aqui é colocado a glória de Deus. A glória do Senhor, ela é tão magnífica que tem coisas, irmão, que a nossa mente é tão limitada para a gente entender, é muito pequeno. E é por causa dessa nossa pequenez que muitas das vezes nós não entendemos o agir de Deus. E aí parece que verdadeiramente Ele esconde de nós. Mas isso é a glória dele. Porque o Senhor não vai revelar a todos. Por quê? Porque a nossa mente não entende. Mas aí o homem, aí ele fala que a glória do homem já é revelada a nós. Ou seja, o conhecimento do homem já é totalmente revelado para nós. Então não compare o conhecimento de Deus com o conhecimento do homem. Ou seja, no conhecimento do homem, você tem todo o acesso. Você nunca vai ter o acesso total ao conhecimento de Deus. Por quê? Porque a nossa mente ela é muito limitada. Então é por isso que eu acho errada a palavra quando fala assim, vamos estudar Deus, né? Como a teologia. A teologia é a ciência que estuda Deus. Eu acho isso impossível. É impossível você estudar Deus. Nós estudamos a palavra que fala acerca dele, mas a nossa mente nunca vai entender a totalidade de Deus. Porque, por exemplo, eu posso estudar esse celular aqui, eu vou estudar tudo sobre ele.
Tudo, todo o mecanismo, eu consigo estudar tudo sobre... Eu não consigo estudar tudo sobre Deus, porque a minha capacidade humana não me permite chegar a tal maneira. Mas Ele nos deixa a Escritura para saber quem Ele é. Quem Ele é, eu consigo entender quem o Senhor... Agora, eu me compreender Ele na totalidade dele, irmão, não tem como. A nossa mente é muito pequena. Mas o Senhor nos permite conhecer a totalidade do homem. Ou seja, todo o conhecimento terreno aqui, nós podemos pegar ele e atribuir. Você pode estudar na filosofia, na antropologia, do jeito que você não, o que é saber do homem, tá aí, você pode se aprofundar. Agora, você pegar o saber do homem e achar porque você pega o saber do homem para você conhecer a Deus, aí, irmão, é uma ponte que a gente não consegue passar ela. É muito maior. É por isso que eu digo mesmo que, por mais que você tenha um conhecimento humano acerca de quem é Deus, nós nunca iremos compreendê-lo na sua totalidade, porque a nossa mente é muito pequena acerca disso. Esses versículos, né, do 1 ao 7, ele vai destacar bastante a questão da humildade, né, irmãos? Porque isso é você saber o seu local de humildade, tanto perante Deus quanto perante os homens. Então, acerca de Deus, nós vemos que até mesmo Moisés, quando pede, né, por ousadia mesmo para ver Deus passando, a parte humana, a parte carne dele não dá conta. Né? Ele vê algo muito de relance e mesmo assim com muita dificuldade. Então, assim, existem estudos que a teologia traz na faculdade, na carga horária de estudo deles, que tenta ainda discernir alguma coisa sobre Deus. Mas os melhores estudos do mundo não chegam a definir exatamente o que Deus é, porque é algo incompreensível, dentro da física, dentro da química, dentro dos milagres que não conseguimos explicar. Até hoje são poucos, mas se você procurar registros de milagres, tem pessoas que não conseguem explicar como um câncer é curado do dia para a noite, como uma pessoa começa a andar, como situações acontecem. Isso tudo é parte da glória de Deus. Ainda não é Ele, é uma fração do que é Ele. Por isso, nós, por graça, por misericórdia, Jesus vem e dentro da nossa incapacidade Ele mostra que passou-se aproximadamente, vamos colocar aí 2 a 3 mil anos, e o ser humano foi incapaz de sozinho conseguir no mínimo tirar o seu pecado, né? Que era o mínimo que a gente tinha por obrigação, era corrigir os nossos erros. E aí Ezequias ele se vê dentro de uma situação dessa, onde ele vê o passado, porque imaginemos, você vê ali 200 anos antes, você vê Davi, você vê Salomão, você vê toda uma riqueza que tinha-se o reino, uma união, uma bênção de Deus, a arca. Irmãos, eles vêm de uma época que eles tinham acesso à arca. Eles tinham acesso a testemunhas oculares de como que foi seus antepassados passar o Mar Vermelho. Todas essas crenças, essas histórias, elas estavam muito vivas. Hoje, para mim, para você, nós temos uma dificuldade cultural de estudar, porque nós temos que ir atrás da história, de tudo isso. Mas para eles era uma realidade muito, muito forte, era muito presente. Então, dentro disso, o rei Ezequias ele vem e ele vê, eu admiro, né, essa capacidade dele falar, vamos buscar, vamos preservar, vamos voltar às nossas origens, vamos buscar quem é Deus. E às vezes falta isso em mim, em você, contemplar o que esses primeiros versículos do capítulo 25 ele vai falar, olha, a glória de Deus é ocultar certos conhecimentos. Eu e você nunca vai saber como foi a ser feito o sol, a lua, as estrelas, todas essas coisas que com uma palavra só passaram a existir. Então, dentro disso, o que eu mais destaco Provérbios, esses primeiros 7 versículos, ele vai falar, olha, se coloque no seu lugar diante de Deus e se coloque no seu lugar diante dos homens. Ele vai deixar um alerta para mim, para você, posicione-se, principalmente você que é autoridade, aqui ele vai dizer, olha, ele vai colocar 6, não te vanglories diante do rei ou diante da autoridade, nem reivindique um lugar entre as pessoas mais importantes, pois é muito melhor que o próprio rei ou a autoridade, né, te convide do que você ser humilhado na frente das autoridades. Então ele vai falar, olha, se coloque no seu lugar, mas se posicione assim como Ezequias se posicionou, do que ele acreditava, por mais difícil que fosse, por mais que doesse, por mais que fosse trabalhoso, porque reconstruir um reino era trabalhoso, irmãos. Ele podia muito bem falar, já sou rei, entendeu? Deixa tudo como tá, porque eu não quero ter trabalho. Então,
Provérbios, capítulo 25, ele vem dizer para mim e para você, olha, seja humilde, mas na sua humildade, posicione-se, porque não tem como você andar por um caminho com pessoas que têm pensamentos diferentes dos seus. Ele vai ter um caminho e você vai ter outro. Então, não perca essa essência, porque tem muitas pessoas que acham que a humildade é você se fazer de coitadinho. Acha que a humildade é você deixar que as pessoas tomem decisões por você, é você engolir em seco as coisas. E no mundo espiritual, irmãos, isso não funciona. No mundo espiritual, você não vai chegar lá no céu e falar, olha, Nayara, eu só fiz isso, entendeu? Que a Nayara me mandou fazer, entendeu, Deus? Então agora vai eu e Nayara pro inferno. Não, o mundo espiritual não tem essa desculpa. Então Deus, ele deixa bem claro, só existe o caminho certo e o errado. Deus está sobre todas as coisas, tenha um temor a Deus, reconheça a posição de Deus e reconheça a posição dos homens. E se você for uma autoridade na terra, se você for uma pessoa abençoada nesse quesito, posicione-se. Não tenha medo de se posicionar, porque se você se posicionar certo, com os princípios da sabedoria de Deus, Deus é contigo. Mas também se você se posicionar errado, você está perdendo a sua alma e provavelmente ainda pagará por outras almas que você está levando junto. Então é uma responsabilidade muito grande. Muitos querem os status, a prata, o ouro, o nome, né, a placa com o seu nome, mas não querem a responsabilidade das almas. Existem pessoas que estão morrendo dentro das igrejas, morrendo espiritualmente, né, e os pastores, presbíteros, líderes, não estão vendo, porque estão preocupados com as outras coisas. Isso está deixando passar despercebido, né? Então, fica aqui essa reflexão. Vamos continuar do versículo 8 ao 10, que diz assim: não conduzas precipitadamente alguém ao tribunal, pois como agirás caso teu oponente te desminta? 9. Busca resolver tua causa diretamente com teu próximo, mas não reveles qualquer segredo de outra pessoa. 10. Caso contrário, quem te ouvir poderá te difamar e jamais recuperarás a tua reputação. Esse versículo 9 eu quero destacar para os obreiros que estão nos ouvindo. Eu vou ler aqui na versão, diz assim, defenda a sua causa contra o seu vizinho, mas não revele nada que alguém lhe tenha contado a respeito do assunto. Ou seja, aqui está dizendo o seguinte: se você tem uma causa contra o seu vizinho, não é motivo de você revelar, às vezes, o próprio segredo. Um exemplo: a Bárbara vai me contar um segredo, algo da casa dela, alguma coisa. Hoje somos amigas, ela me conta. Amanhã pode acontecer uma causa que nós não nos tornamos amigas mais. E aí levanta uma causa, aí eu pego aquele segredo que ela tinha me confiado para jogar, né, como diz o povo, no ventilador. Isso é tão notório hoje porque às vezes a pessoa está numa igreja e aí ele passa por uma situação, aí ele vai mudar de igreja, aí aquele povo que estava naquela igreja fala assim, você vai receber a Bárbara fez isso, a Bárbara fez aquilo, a Bárbara fez isso, a Bárbara vai contar coisas que a Bárbara confiou naquelas pessoas e tudo. Por causa de quê? Por causa de um assunto ou por causa de uma vingança. Então aqui a Bíblia está nos dando esse conselho: não faça isso. Por quê? Porque você está demonstrando que você não é digno de confiança. Tem um ditado que a pessoa fala, né? Se Pedro fala de Paulo, quem está se revelando é Pedro, não é verdade? Então, olha o que a Bíblia está dizendo: não se utilize disso. Está tendo uma confusão, eu sei algo contra aquela pessoa, então eu vou me utilizar daquilo. Você está demonstrando que você não é de confiança. Você está demonstrando que você é que não presta. E hoje, infelizmente, no meio cristão, a gente vê muito isso. A pessoa vem te pedir uma oração na confiança de que você vai orar e a pessoa acaba desabafando um problema, quando daqui a pouco o Jornal Nacional todo está sabendo o que aquela pessoa aconteceu. E ela confiou em você. E por mais que amanhã ela vai fazer uma fofoca de você, nós passamos por isso. A pessoa chegou, confiou algo em nós, entendeu? E aí a pessoa achou que a gente ia espalhar, porque se fosse a pessoa... Se fosse a gente no lugar da pessoa, nós já estaríamos, irmão. Sei lá onde é que nós estaríamos lá no Mel Dias. Eu acho que nós estaríamos lá. Então, esse tipo de posicionamento, ele não é cristão. Ele não é cristão. E é por causa disso que tem muitas pessoas hoje, irmão, que se fecham. Porque se ele contar o que ele está passando, ele tem medo disso amanhã virar um assunto para a cidade inteira. Então, a Bíblia está me dando esse conselho aqui. Olha, não faça isso. Olha, não vá correndo para o tribunal para você contar o que você viu, porque aí se vir alguém te desmentir, que é o versículo 8 que nós lemos. Por quê? Tem gente que ele vê uma situação, ele nem sabe se é aquilo mesmo, ele pega um negócio assim no meio andando, e ele já sai correndo para contar, para dar a sua opinião. Calma,
né? Então, assim, você viu uma situação, você soube de uma história, irmão, a história ela tem dois lados e quando chega na gente não chega completa. Então, assim, a pessoa, por isso que a Bíblia falava que você tinha que ter duas testemunhas. Por quê? Porque você vai me contar uma história, você vai me contar o seu lado da história, a sua visão da história. Mas às vezes a história não é só aquilo, não é só daquele jeito. E aí vai eu correndo no tribunal, entendeu? Entregar aquela pessoa quando você vai ver aquela história não é daquele jeito. Então, para você não passar essa vergonha, para você não matar uma alma, para você não ferir alguém, seja uma pessoa de confiança, por mais que essa pessoa amanhã ela vire seu inimigo, fofoque sobre você, fale coisas absurdas sobre você, não pague na mesma moeda. Não falar, tá falando mal de mim, eu vou falar também que fulano fez isso, que fulano fez aquilo, que não faça isso, porque isso não é um comportamento cristão. Jesus, ele poderia ter falado tanta coisa para aqueles discípulos quando ele viu eles depois da ressurreição. Ei, Pedro, que amigo tu é, hein? Papelão. Nossa, cadê vocês lá no pé da cruz, hein? Cadê vocês? Só ficou João. O que Jesus falou? A paz seja com todos. Ele poderia, irmão. Ah, se fosse eu e você, irmão. Não é? É muito importante a gente destacar isso, porque esses versículos do 8 ao 10, ele vai falar muito a respeito da prudência. Isso faz parte de ser prudente, irmãos. E existem dois pontos a se destacar, né? A minha avó costumava falar esse ditado que a Nayara falou, que toda história tem dois lados, só que ela ainda falava bem assim, toda história tem três lados. A de uma pessoa, de outra pessoa e a verdade. Então, assim, nem o que uma pessoa conta é totalmente verdade, nem o que a outra conta é totalmente verdade, ainda tem um terceiro lado, porque cada um vai contar do jeito que quer. Então, é importante destacar isso, por quê? Porque muitas das vezes o problema já estava até resolvido. Às vezes é um desentendimento que um casal passou, que uma igreja passou, que uma situação passou, e aí você vai lá ressuscitar, entendeu? Os machucados, as feridas, os problemas de uma situação que tem nada a ver com você. E aí você se veste de uma falsa justiça, de um falso comportamento cristão, irmãos, porque isso é um falso comportamento cristão, porque Provérbios e a Bíblia vai me dizer em vários outros livros também, inclusive em Apocalipse, a respeito dos fofoqueiros, dos mexeriqueiros, que não é um comportamento cristão. Tá? Às vezes é um boato que você pegou no ar, você está espalhando de uma coisa que você nem sabe. Às vezes é uma situação, entendeu, que não foi confirmada, você não sabe. Nós tivemos aqui na cidade recentemente um caso assim. Estava sendo investigado um inquérito, um problema numa igreja, e as pessoas nem sabiam o que estava acontecendo, mas já estava sentenciando, entendeu? Acho que já sabia até quantos anos a pessoa ia ficar presa. Mas não tinha nada, não era nada. Então, assim, não tinha nem fatos para serem discutidos, eram boatos. A partir do momento que eu pego boatos para condenar alguém, eu estou destruindo, às vezes, um servo de Deus, uma mulher, um homem, e sem ainda a autorização de Deus. Então, dentro disso, eu também quero destacar o outro lado da história. Você que tem dom, você que porventura, né, é um homem, uma mulher, uma serva de Deus, as pessoas elas têm uma imagem que um servo e uma serva de Deus que possui dom, principalmente que Deus mostra alguma coisa, eles acham que as pessoas elas são obrigadas a chegar e apontar o dedo, que é o dom de exortação, que é o dom de julgamento, né? Você chega no altar, aponta o dedo, entendeu? Acaba com a pessoa, humilha, expulsa a pessoa da igreja porque ela está cheia da autoridade de Deus. Irmãos, isso não é dom, tá? Não é dom. O dom, a pessoa, ela fala quando ela tem a permissão de Deus. Pode ser até quando ela quer. Não é quando ela quer. Quando Deus, filha, fala, é para você falar, porque Deus quer resolver a situação naquela hora, com aquela pessoa, é uma coisa. Então tem coisas, irmãos, que principalmente nós trabalhamos com intercessão, com oração, com pessoas que têm dom, que vocês podem ficar tranquilos, que se você vem para uma oração, se Deus está te consertando em uma situação, nós não saímos revelando para todo mundo, não. E não aconselhamos os obreiros que trabalham com esse tipo de ministério a ter esse tipo de conduta. Por quê? Porque Deus ele não julga dessa maneira com todo mundo. Vai acontecer situações que Deus envergonha? Vai. Por quê? Porque às vezes a Nayara está com um pecado escondido que ela não quer confessar, ela não quer arrependimento. Deus já avisou uma, avisou duas vezes, ela continua teimando, aí é por uma teimosia dela com Deus. Deus está mostrando a soberania dele e está envergonhando ela publicamente. Por quê? Porque Deus tem uma situação com ela.
mas ele não faz isso com todos nós. Então é necessário colocar essa diferença. Por quê? Porque existem pessoas malignas mesmo, irmãos, que estão dentro da igreja, que têm falsos dons, né? Às vezes é um espírito maligno que está ali e está trabalhando dessa maneira contra o reino para matar almas. E às vezes você está assistindo e não está fazendo nada. Então, ore, peça discernimento, vocês que são líderes, né? Nós que somos líderes de algum departamento ou de algum projeto, principalmente projetos sociais, com dom, com oração, peça esse discernimento da parte do Senhor. Senhor, me traz pessoas que tenham dom, que tenham sabedoria da parte de Deus, que saiba a hora de falar, que saiba a hora de calar. Por quê? Porque a Bíblia vai me falar, olha, tome cuidado, não use o poder e a autoridade que você tem para chegar lá correndo e acusar uma pessoa e julgar. Né? Não faça isso. Jesus aí vai vir e vai falar, né? Não, na mesma medida que você está medindo, você vai ser medido. Às vezes você está com uma trave no seu olho e está julgando a pessoa que está ali junto com você. Então tome cuidado, tá bom? Versículo 11 ao 15, ele vai continuar o texto falando assim, ó: maçãs de ouro com enfeites de prata é a palavra falada em tempo oportuno. 12. Anel de ouro ou colar de ouro fino é a censura dos lábios para o ouvido atento. 13. Como o frescor da neve num dia de ceifa, é o mensageiro fiel para quem o envia. Ele reconforta a vida do seu senhor. 14. Nuvens e ventos e nada de chuva, assim é a pessoa que promete, mas não cumpre. 15. Com paciência dobra-se um magistrado, e a língua macia pode quebrar os ossos. Vamos destacar aqui o versículo 11 e o 12. Diz assim: a palavra certa na hora certa é como um desenho de ouro feito em cima de prata. Vou falar dele separado. Quando nós estamos estudando o livro de Provérbios, a gente vê Salomão falando muito sobre isso, sobre você controlar a língua. Né? A palavra certa, falada no momento certo, ela é como um desenho de ouro, ou seja, ela é algo muito valioso. Quando você fazia um desenho naquela época, né? Ou seja, o desenho de ouro em cima de prata, ou seja, então era algo bem feito. Quando a gente está falando de palavra certa na hora certa, às vezes a palavra é certa, só não está na hora certa. O conselho é um conselho bom. Não basta só o conselho, tem que saber o momento do conselho. E isso dando continuidade ao que a Bárbara falou. Às vezes as pessoas falam assim: mas Deus não tinha os profetas? Por que não falou? Por que não desceu do púlpito? Porque tem a hora certa, irmão. Tem a hora certa de Deus fazer tudo. E quando é a hora de Deus, aí não é errado. Se Deus mandar alguém descer do púlpito na hora de Deus, não é errado. Mas se não for a hora de Deus, a pessoa está errada. Não é a hora de Deus, não é a hora de Deus, não está certo. Por mais que a gente tenha, é a palavra certa, mas eu estava falando a palavra certa na hora certa. Por isso, irmão, que tem que ser tudo com o direcionamento de Deus, porque Deus dá o momento certo e a hora certa. Porque às vezes você tem até um bom conselho, você só chega na hora errada. Na hora que não é naquele momento que tem que ser falado. Um dos exemplos que eu gosto muito de usar na Bíblia é quando Jesus vai falar com Marta. Eu acho que eu já até usei esse aqui. Você vê que quando Jesus vai falar com Marta, que Marta está tão ansiosa, né? Está tão ali ansiosa e tudo. Você vê que Jesus ele não vai com uma palavra de correção para ela. Ele falou assim: você quer me ensinar quem deve estar nos meus pés ou não? Não, o que ele vai falar? Marta, você está ansiosa. Ou seja, respira, Marta. Calma. Mas quando Jesus vai falar com os fariseus, você vê que Jesus não usa o mesmo tom que falou com Marta. Quando Jesus vai falar com as autoridades, Jesus não usa o mesmo tom que ele falou com a mulher samaritana. Porque cada hora era para um. Você imagina se ele chegasse para aquela mulher samaritana, como muitos chegarem e falassem: olha, você é uma mulher adúltera, você teve marido e esse que está ainda nem é teu. Você acha que o Senhor escolhe, irmão, eu e você escolheria uma mulher dessa para testemunhar acerca de mim? Uma mulher com um currículo desse, sendo que você tinha fariseu, você tinha escrito que eram homens poderosos. Então você vê que o próprio Jesus, ele sabia a hora certa de falar, a hora correta. Ele esperou que os seus discípulos saíssem, porque eles eram judeus, os discípulos não iam entender o que Jesus está falando com uma mulher samaritana numa hora dessa. Você vê que Jesus deixa ele sair, porque a hora certa, tinha a palavra certa, mas tinha que ter a hora
certa. As pessoas certas. Então, peça essa sabedoria para o Senhor. Às vezes você é líder, você tem a palavra certa, mas o momento que você fala não é um momento oportuno. O jeito que você fala não é um jeito oportuno. Então, pede sabedoria para Deus. Deus me dá sabedoria para falar e a hora de se falar. Porque às vezes o seu liderado está precisando de um puxão de orelha. E às vezes seu liderado está precisando de um abraço. Se você confunde a hora, você acaba matando aquela pessoa. É como uma planta. Se você regar errado, a água que é para fazer o bem vai afogar e vai matar. Então, existem pessoas, irmão, que falam assim, mas fulano não gosta de correção. A igreja de hoje não gosta. Irmão, correção, se você falar que alguém gosta, ninguém gosta. E falar, eu amo palavra de exortação. É porque ela não está falando com você. Porque se ela falasse com você mesmo, a sua carne rejeita. Mas quando ela vem na hora certa, irmãos, não tem para onde. O Espírito Santo nos constrange. Então isso é importante, você saber a hora certa e o momento certo. Versículo 12. Quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro e joias de ouro puro. Nós estamos vivendo uma época de hoje que as pessoas elas querem aprender aquilo que elas querem ouvir. E isso é muito ruim, irmãos. Por quê? Porque isso se torna pessoas rasas. Então, quando você encontrar uma pessoa experiente, com experiência, aproveita esse momento. Aproveita aquilo ali para você pegar todo o conhecimento. Isso serve para tudo. Serve para a área que você trabalha, né? Serve para conselhos da sua vida, né? Matrimonial. Se você conhece um casal experiente, um casal de Deus, senta, conversa, tira suas dúvidas. Se você conhece um homem de Deus, uma mulher de Deus, senta, conversa, ouça as experiências, perceba que ele é um ser humano. Né? Tira essa ideia de que a pessoa é um super-homem. Não é? Quando você senta, irmão, para sentar e conversar com essas pessoas, você se surpreende de quão humano eles são. De quão, nós estávamos falando até isso mais cedo, quão acessível eles são. Porque quem é homem de Deus de verdade, mas tem um espírito, ele faz questão de ser acessível. Quando você vê barreiras demais do lado para falar com a pessoa, não é Deus. Aí já é o homem. Mas e você que tem experiência, seja acessível também, tenha paciência com os mais novos, né? Essa juventude que está vindo hoje, com a juventude agitada, com o pensamento parece que está ligado no 220, a gente que já passou dos 30 parece que a gente não tem muita paciência, que a gente, né? Parece que essa paciência já foi no sistema. Então, mas tenha um pouco de paciência, passe a sua experiência, o seu contato com Deus, passe as suas experiências também de frustração. Fala, olha, eu pensei que foi desse jeito, e olha, eu caí, mas o Senhor me levantou. Sim. Então, essa troca, irmão, ela é muito, porque a Bíblia está dizendo que isso é mais precioso do que ouro e prata. Nós estamos vendo uma geração que está sendo criada dentro da igreja sem conhecer Deus. Você sabe por quê? Porque as pessoas que conhecem Deus, elas, além de elas estarem partindo, tá deixando um legado aí que ninguém fica sabendo. Por quê? Porque essas pessoas hoje, infelizmente, não têm lugares mais dentro da igreja. Nós temos pessoas aí com 80 anos que você nem vê eles dentro da igreja mais. Porque os crentes de hoje, a gente já fala, não, ó, já passou a época deles. E aí eles estão partindo, irmão, com grandes experiências que poderia ser falado, que poderia ser pregado, está sendo levado. Então vamos aproveitar, porque a Bíblia chama isso de ouro. Isso é ouro, isso é prata, isso tem valor. Então não guarde a experiência só para você, e você que é jovem, saiba ouvir também. Isso é muito importante, irmãos, porque dentro de, principalmente pessoas que têm dom, homens e mulheres de Deus, que você vê quanto maior o dom na vida da pessoa, você vai ver mais humilde aquela pessoa é capaz de ser. Ela vai ter uma história muito grande de livramento, de problemas, de dificuldades, de erros, tá? Se você pegar dentro da Bíblia, as histórias dos maiores homens de Deus, você vai ver situações de fuga, né? Davi correndo para um lado para o outro, Davi caindo, entendeu? Fazendo coisa errada, desagradando a Deus. Você vê Salomão com toda a sabedoria dele, errando também, falhando também. Você vai ver os discípulos, que são o maior exemplo de todos, que andaram com Jesus ali aos 3 anos e viram milagres, né? Viram coisas. Irmão, você vê o mar parar, a tempestade parar, você andar sobre o mar e você, no momento em que Jesus está sendo crucificado, você simplesmente fugir, né? É algo que a nossa mente, aí vem aonde esse capítulo ele vai nos falar, que a nossa mente ela é incapaz de absorver esse tipo de conhecimento, porque acaba sendo ilógico. Como que as pessoas, elas veem Jesus andar sobre as águas, veem Jesus curar, vê um leproso ser curado, vê um paraplégico andar, e aí mesmo assim são capazes de sair correndo porque Jesus está sendo preso, porque Jesus está sendo crucificado. Então, assim, o medo que o ser humano tem da falta de entendimento das coisas acaba nos tornando esse comportamento de defesa própria.
Então você, homem, mulher de Deus, não alimente esse medo de baixar os seus escudos. As suas feridas, a sua caminhada, as suas dificuldades, elas são de grande valor para a nova geração. Porque nós estamos vendo uma igreja que está sendo uma igreja numa maneira geral, tá, irmãos? Não estou falando aqui a respeito de placa de igreja específica, mas nós estamos vendo uma igreja no geral sendo construída por jovens que não estão acostumados a se frustrar. É uma criação que está sendo incentivada a você não dizer não, você distrair a criança, né, para ela não se frustrar com não. É uma geração que está sendo acostumada a adorar, a ser mimada, a adorar um Deus que ela não conhece, a achar que luzes, que espetáculo, que danças, né, que temer o pastor, temer o líder, ele está acima de temer a Deus. Nós tivemos e temos todas as semanas testemunhos de pessoas que abrem mão, assim, irmãos, de situações da família, de formatura do filho, de aniversário, de situações, assim, cruciais para a família. Por quê? Porque não pode desapontar o líder da igreja, não pode faltar uma escala, não pode faltar um culto, porque isso não é servir a Deus. Biblicamente, não é servir a Deus, é servir ao homem. Então nós estamos construindo uma geração nova que ela não está tendo esse discernimento, essa sabedoria de saber o que é servir a Deus e o que é servir ao homem. E dentro desse capítulo, desses versículos, né, do 11 ao 15, ele vai me destacar muito isso, o poder das palavras, o poder da sabedoria, do que realmente é valioso. Provérbios, ele vai trazer muito isso. E Ezequias, ele tem uma ideia maravilhosa, porque eu acho que isso é vindo da parte de Deus. É uma sabedoria da parte de Deus, porque só pode, de você pegar os jovens, de você pegar as crianças e você começar a ensinar o que é Deus. Nós falamos isso já em outros capítulos, mas eu gosto de ressaltar isso. Você que tem autonomia, você que tem autoridade para isso, pegue as crianças, pegue os jovens da sua igreja, alfabetize eles na Bíblia, ensine eles o que é Deus. Essa é a maior sabedoria que nós podemos ter da parte de Deus, irmãos, porque a minha e a sua geração já está passando, já está defasando, daqui a pouco nós não sabemos nem mexer no celular direito, daqui a pouco a tecnologia vai nos engolir, e essa geração que está vindo é que vai tomar o controle de todas as coisas. E se nós não tivermos homens e mulheres de Deus para conseguir levar a palavra de Deus, ela vai definhar, e daqui a pouco nós não saberemos mais quem é Deus, infelizmente, né? Nós não saberemos mais. No versículo 16 e 17, ele vai falar sobre moderação e equilíbrio, né? O domínio próprio, que ele vai dizer bem assim: encontraste mel? Come o suficiente, para que não fiques enjoado e o vomites. 17. Teu pé seja raro na casa do teu próximo, para que ele não se enjoe de ti e venha a te odiar. Esse versículo 18, ele ficou tão bonito nessa tradução aqui. Não coma mel demais, pois você pode vomitar. Versículo 17. Não vá toda hora à casa do vizinho, pois ele pode se cansar e acabar ficando com raiva de você. Ele faz aqui um paralelismo, né? Ele fala assim, do mesmo jeito que o mel, ele é bom, mas se você comer demais, você visita, quando você vai demais na casa do vizinho, né? Ele pode ficar com raiva de você. E aí você pode perguntar assim, mas meu vizinho, um parente, um amigo, se eu for na casa dele, é no sentido de que tem visitas em que você pode ir na casa da pessoa sem entrar na intimidade dela. Porque por mais que você vá na casa da pessoa, você acaba sabendo da família, dos costumes e tudo. E o que é que Provérbios está dizendo aqui? Não deixe que isso te dê, vamos dizer assim, a autoridade de você entrar na vida da pessoa. E é isso que faz a pessoa ficar com raiva, de você entrar na vida da pessoa. Então, por exemplo, a Bárbara faz parte da família, né? Mas eu venho na casa dela todo dia, irmão. Todo dia eu venho aqui. Mas eu sei que ela tem a família dela, tem coisa que eu não posso entrar. É por questão de quê? Respeito. É respeito. Então, você que, por exemplo, esse que é obreiro da casa do Senhor, a individualidade da pessoa, ela não pode ser violada por igreja, irmão. A privacidade de casal não pode ser violada por igreja. Tem assuntos que a igreja não pode entrar. Ela não pode. Você ensina. Agora, cabe algumas coisas que a igreja não pode entrar. E às vezes aquilo que nós entramos e não é para a gente entrar, acaba sendo destruído. Então,
existe a privacidade, principalmente do casamento entre um homem e uma mulher, que, irmãos, o próprio Deus deixou para que os dois se decidissem. Então, quando você entra demais, que você fere a privacidade, você acaba tomando um partido de uma privacidade que não te pertence, o que é para ser bom se torna mal. É como falou aqui, o mel é bom, mas se você comer demais, você vai passar mal. Ou seja, toda amizade, ela é ótima. Mas quando você fere uma privacidade que você não está sendo convidado a entrar, porque às vezes a pessoa não está te convidando, o que a pessoa te permite, está permitido. Mas quando a pessoa não te permite, né, a entrar numa privacidade, e aí é quebrado laços de amizade, é quebrado laços de convívio, laços de confiança, que nós voltamos àquele versículo lá no início, né? Às vezes, por causa da privacidade, a pessoa te conta um segredo, você olha o ambiente da casa, daqui a pouco você sai falando para todo mundo, a casa do fulano é assim. Aí quando aquela casa não tá com as portas abertas mais para você, aí você sai falando, você vê, sabe como é que é a casa da Bárbara? É assim, assim. A Bíblia está dizendo que isso é feio, porque a pessoa confiou a privacidade dela. Então é esse sentido do raiva que acontece. Não é que está dizendo que você não pode ir na casa da pessoa todo dia. É a questão de você ferir uma privacidade da qual a pessoa não está te colocando. E aí você pegar aquela privacidade e você desrespeitar. Você desrespeitar a casa, desrespeitar a família que está ali. Você trazer um costume seu que vai ferir a privacidade daquele local. Você imagina você ir na casa da pessoa, é tão ruim você receber uma pessoa, a pessoa começa a falar palavrão, porque lá na casa dele, para ele é normal. Para ele é normal falar palavrão. Aí ele entra dentro da sua privacidade, cheio de palavrão, cheio de brincadeiras obscenas, que na cabeça dele, lá na realidade dele, é normal. Mas aí vem para a sua e fere a sua privacidade. Então tome cuidado, que a sua realidade é a sua realidade. A realidade da casa do irmão é a realidade dele. E aí eu tenho duas coisas para destacar nesse raciocínio, porque a primeira coisa é que a pessoa, às vezes, ela até te dá liberdade, irmãos. Às vezes, por educação, a pessoa te convida, a pessoa te traz, né, para mais próximo. Por quê? Porque a pessoa te quer tão bem, que ela vai, né, falar, não, fica aqui, faz isso, participa, daqui não tô te mandando embora. Então, assim, uma forma de você valorizar isso, de respeito e de educação, não é você dar presentes, né, mais do que a prata, do que o ouro, é você ser responsável com a responsabilidade, com a honra que essa pessoa está te dando. Então, um exemplo, né, a gente tem esse que foi dado, a pastora Nayara vem aqui todos os dias. Qual é o maior presente que ela pode me dar? É dinheiro, é ouro, prata, é bolo? Não, nem tem. Mas assim, é Coca-Cola, irmão, de vez em quando a gente toma Coca-Cola. Quando a gente quer comemorar os seguidores, as visualizações, a gente comemora tudo. Mas o maior presente não é esse. O maior presente é ela saber que, por exemplo, às vezes está uma situação com os meus filhos, ela vai saber se eu vou dar a oportunidade dela participar ou se aquilo ali é uma coisa que a mãe tem que educar os filhos. Então, esse tipo de respeito, ele tem que ter. E você, obreiro, né, que ensina, que faz parte de alguma igreja ou alguma coisa, que você tem algum projeto, esteja atento nisso, né, nos limites que você precisa respeitar. Porque hoje a igreja, no geral, ela quer se colocar numa posição, irmãos, que o líder eclesiástico, ele tem que mandar na sua casa, ele tem que saber tudo da sua casa, ele tem que tomar as decisões. Existem situações que a gente ouve que a mãe manda a filha embora de casa porque o pastor falou que isso é inadmissível, entendeu? A filha errou, a filha tá com problema, a solução, porque o pastor mandou, é mandar a menina embora de casa. E não é assim. Essa autonomia, essa autoridade, ela não foi dada por Deus para o líder, né, da igreja, muito pelo contrário. Ele foi falado, olha, Paulo fala, olha, eu sou escravo de Cristo e eu estou aqui para servir e de todos eu tenho que ser o que mais vai servir. Então eu tenho que aconselhar, eu tenho que ter misericórdia, eu tenho que ajudar, eu não tenho que ser um causador de problemas. Eu tenho que ajudar a resolver da parte de Deus o que biblicamente Deus vai orientar para mim e para você. Então, se você não tem conhecimento para biblicamente orar por essa pessoa, se você não tem o dom para orar, se você biblicamente não sabe aconselhar, é melhor que você fique calado. É melhor que você não faça do que você se utilizar de uma autoridade que Deus não te deu. Tá certo? Um exemplo disso, né, que aproveitar aqui, você que faz visita, né, nos lares e tudo,
como esse ministério é maravilhoso, onde você visitar a pessoa. Só que para isso você tem que ter dom, direcionamento de Deus, porque você está entrando dentro do lar da pessoa e muitas das vezes, se você for pelo que você está vendo, você vai acabar errando. Nós tivemos um caso de uma amiga nossa, né, que estava passando pelo luto de ter perdido o bebê, né, e tudo, e aí ela recebeu um grupo de pessoas que foi visitar, foi orar na casa dela, e ela abriu a casa dela, né, para as pessoas irem orar. Só que ela estava num momento daquele luto, irmão, que ela não queria fazer nada dentro de casa, ela não queria arrumar casa, ela não tinha mais prazer dentro da casa, porque a casa foi o lugar onde ela planejou o bebê, e aí como ela teve o aborto, aquela casa perdeu todo o sentido para ela. E as irmãs foram visitar essa pessoa. Quando chegou lá, viu como a casa não estava arrumada do jeito que elas queriam, elas criticaram a pessoa. Olha, você tem que lavar essa parede, você tem que fazer... Sem saber o motivo de a casa estar daquele jeito, que era a pessoa que estava precisando de oração. Então faltou o quê? Uma visão de Deus. Porque se você está no direcionamento de Deus, Deus vai ver que é a alma da pessoa, não é se a casa está varrida, se tem panela no chão ou não. Porque isso para Deus, irmão, que importância tem em comparação ao que está a alma da pessoa? Então, a pessoa saiu de lá tão machucada que ela falou assim, nunca mais eu quero oração na minha casa. Nunca mais eu quero orar. Porque as pessoas foram ver o ambiente e esqueceram de ver o quê? A alma. Então, quando você for fazer uma visita, vá pela alma. Às vezes você vai chegar no ambiente de uma casa que não é do seu costume. Eu não moraria num lugar assim. Eu não ficaria num lugar assim. Você deixe sua opinião do portão para fora. Olhe a alma. Porque esse é o intuito da visita. Porque tem muitas pessoas que estão fechando as suas casas hoje para não receber mais culto, para não fazer mais culto, para não fazer oração. Você sabe por quê? Por falta de quê? De vigilância de quem está indo orar. Porque não está indo orar para quê? Para ficar olhando bem o que a pessoa tem, para depois sair falando. E são esses comportamentos que têm fechado portas para muitos homens de verdade, mulheres de Deus de verdade, tá fazendo esse projeto que é maravilhoso, que é o projeto de visitação. Nós vamos continuar aí do versículo 18 ao 20, que vai falar assim: assim como uma arma, uma espada ou uma flecha aguda é o perigo daquele que diz mentiras contra o seu próximo. 19. Dente que balança e pé deslocado são atitudes semelhantes a confiar no traidor no dia da aflição. 20. Como tirar a própria roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida é ter de cantar com o coração entristecido. Eu vou destacar aqui o versículo 18, né? A pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada, um porrete ou uma flecha afiada. Né? Aqui, esse versículo aqui, o livro de Provérbios, ele bate muito falando sobre a pessoa mentirosa, sobre a língua mentirosa e tudo. Porque aqui ele está dizendo que a pessoa mentirosa, ela é mais perigosa do que uma arma. Porque esses aqui que estão citados, porrete, flecha afiada, espada, eram armas de guerra. Ou seja, isso é mais perigoso do que uma espada. Então, uma pessoa que profere mentiras contra o seu irmão, ele faz um estrago pior do que uma arma. Então, não empreste a sua boca para Satanás, porque Satanás ele é o pai da mentira. Não dê, porque olha, uma mentira, irmão, ele mata o ministério de alguém, ele mata casamento, ele mata família, ele mata pessoas, ele mata sonhos. E proferir mentiras contra uma pessoa, você proferir mentiras na razão, você fazer aquilo racionalmente, a Bíblia condena, Deus abomina a língua mentirosa. Então você pode ter a roupa de crente, o comportamento de crente, você pode tomar ceia, você pode fazer o que for. Se você tem uma língua mentirosa contra o seu irmão, o Senhor te abomina. Então ele não recebe seus frutos, ele não recebe os cultos, ele não recebe da pessoa que tem a língua mentirosa. Então se você tem isso ainda, você veio para o Senhor, mas os seus lábios ainda proferem mentiras, pede para o Senhor te libertar. Porque o Senhor abomina, irmão. Principalmente quem faz isso contra o seu irmão, né, contra o seu próximo. Usa de falso testemunho, usa de fofoca, usa de contenda. Esses tipos de comportamento, a Bíblia diz que Deus ele abomina. Né? Então, assim, às vezes a gente acha que Deus abomina uma calça, uma saia. Às vezes a gente acha que Deus abomina uma roupa, uma comida. Deus vai abominar um corte de cabelo. Deus, para alguns, tem planos para isso. Mas o que Deus abomina de verdade, muitas das vezes a gente não pregamos. O que Deus abomina de verdade. A fofoca, irmão, é um crime para Deus, é um pecado para Deus.
tão pior do que muitos que nós estamos colocando para aí. E você não vê ninguém colocando fofoqueiro de disciplina. Só foi uma fofoca, entendeu? Abafou o caso. E sendo que a Bíblia diz que a fofoca para o Senhor é como feitiçaria. Você já viu crente correr de feitiçaria? Se você fala que tem uma feitiçaria, ele vira o beco, mas ele não desvia da fofoca desse jeito. Fala assim, eu tenho uma fofoca para te contar. A pessoa sai lá de onde ele estiver para ele vir contar, mas ele não foge do mesmo jeito como uma feitiçaria. E Deus compara os dois à mesma coisa. Você fazer uma fofoca do seu irmão, para Deus é tão grave como a feitiçaria. E se você fala para o crente que alguém está fazendo feitiço para ele, olha, ele vai orar com muita força. Mas a fofoca a gente não reage do mesmo jeito. E para Deus, irmão, é abominação do mesmo jeito. Então não empreste os seus lábios que foram feitos para adorar a Deus, para você proferir alguma coisa contra o seu irmão. Eu quero destacar o versículo 20, que ele vai dizer bem assim: como tirar a própria roupa num dia de frio, ou derramar vinagre numa ferida, é ter de cantar com o coração entristecido. Durante muito tempo, irmãos, eu me perguntei para Deus o porquê que algumas pessoas me falavam assim: o crente tá ouvindo um louvor lá, tá gritando, tá cantando, tá chorando, tá sofrendo, é só uma palhaçada diante de Deus. E eu ouvi aquilo ali, aquele aconselhamento, e eu não entendia por quê. Quando eu cheguei nesse versículo de Provérbios, eu entendi, né, que o quê? Ele compara você colocar vinagre numa ferida, né? Você tirar a roupa quando tá frio, você ir pro meio da rua, o tanto que dói, né? O tanto que você aumenta a dor e a dificuldade. Então, um aconselhamento que vem de Provérbios para mim e para você: quando eu e você estiver entristecido, estiver com uma dor, estiver com uma dificuldade muito grande, você ouvir um louvor, você ouvir alguma coisa e chorar muito, alivia até a alma e tudo, mas ela não resolve o problema. Ele não te traz a solução que Deus tem para mim e para você. Então, em momentos de crise, de tristeza, de dificuldade, de indecisão de algo, você deve orar, né? Você deve buscar de Deus uma resposta, né? Ore, desabafe em oração aquilo que você está sentindo, para que Deus tenha a oportunidade de te direcionar o bálsamo de curar a ferida e não de aumentar a ferida. Porque a partir do momento que você Deus consegue passar esse bálsamo no seu coração, você vai cantar, mas você vai cantar para louvar a Deus, para engrandecer a Deus, para sentir a presença de Deus, para dar honra e glória a Ele. Então o seu cantar, o seu adorar, ele é isso, irmãos. Ele não é para que você venha se ferir mais. Ele não é para aumentar a sua dor. Ele não pode ser utilizado para te distrair, de você camuflar aquilo ali ficar mal resolvido. E aí tem pessoas que choram ouvindo louvores e cantando, bota uma pedra no assunto, entendeu? Já chorei demais ontem, então a gente bota uma pedra no assunto, ano que vem tá doendo do mesmo jeito. Chega no Natal, no Ano Novo, acontece uma situação que cutuca a ferida, a gente costuma dizer, tira a casca da ferida, vai doer do mesmo jeito. Por quê? Porque não está resolvido. Deus, ele não te curou, ele não teve a oportunidade. Por quê? Porque a culpa é minha e sua. Nós cantamos, choramos, mas nós não oramos. Mas nós não pedimos de Deus a sabedoria, o discernimento e o bálsamo para curar aquela situação. Então, às vezes, eu e você estamos nos enganando, né? Por inocência, sim, mas até esse momento. Quando Deus chega com você nessa palavra e ensina para mim e para você, eu estou aqui, né? Ore ao invés de cantar. Deixe para adorar, para cantar, para dar honra e glória a Deus. E não para aumentar a sua ferida. E não para que coloque vinagre no seu machucado e depois venha continuando doendo uma vida toda. Ou fingir que não está acontecendo nada, né? Ou fingir que não está acontecendo nada. São as piores situações que você pode fazer, principalmente quando tem outras pessoas envolvidas. Porque quando você finge que não está sendo nada, todo mundo está sendo impactado, afetado por essa situação. Então você está, não só a sua vida está presa nisso, como de todo mundo está presa nisso, tá bom? Vamos continuar do versículo 21 e 22, que aí é onde eu e você é jogado na parede, entendeu? E Deus pergunta assim: nossa polêmica do dia. Tu é crente mesmo? Vamos ver se tu é crente mesmo. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. 22. É procedendo assim que amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. E Deus, o Senhor, te recompensará.
O melhor de tudo, irmão, o melhor de tudo que eu vou ler aqui diz assim: se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se tiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha, e o Senhor Deus recompensará você. É duas situações: você dá comida e bebida para o seu inimigo e você esperar a recompensa de Deus, não é nem um agradecimento dele. Não. Eu não sei qual é a melhor parte dessa história, entendeu? É você dar comida e bebida para o inimigo e esperar a recompensa de Deus, porque nem te agradecer ele vai. Mas para mim, irmão, essa é a essência do evangelho. Para mim, se a pessoa falar que ele é evangélico, o evangelho está em mim, eu estou convertido, ele prova isso, é quando ele faz isso com o seu inimigo. É assim, enquanto você está fazendo com um amigo, irmão, não é teste de convertido. Teste de convertido é quando a pessoa fez algo muito ruim com você, fez algo terrível, te machucou, e a pessoa vem, porque Deus, ele cria a situação para você, para na sua mão, vingança, vou fazer passar fome, vou lembrar isso, vou lembrar aquilo, e você fala: não, agora eu sou do Senhor. Aí a recompensa vai vir da paz, ou seja, você não vai fazer, não é para humilhar ele, você vai fazer porque a recompensa vem do Senhor. Então, isso para mim é a essência de evangelho. Se o seu inimigo estiver com fome, dá de comer para ele. Se ele estiver com sede, dá de beber. Porque isso vai, primeiro que isso vai envergonhá-lo, mas não é para envergonhar. Ele vai se envergonhar da situação, por quê? Porque se o inimigo tivesse a oportunidade de fazer isso, ele não te daria comida e não te daria água. É você mostrar que você faz diferente. Não porque você é melhor, é porque Cristo está em ti. Então, lá no livro de Apocalipse, uma das 7 igrejas foi falada sobre isso. Eu tive fome, tu não me deste de comer. Eu tive sede, tu não me deste de beber. Eu estava nas prisões, se tu não fosse me visitar. E olha que era Jesus, que não era nem inimigo. Se a igreja não fez isso, irmão, nem com que eram os dele, ainda mais os inimigos. Então, essa é a maior prova do evangelho. É como é que você faz quando o inimigo tem uma necessidade. Com uma pessoa que fez mal para você, uma pessoa que fez uma mágoa, você tem que ter muito Cristo no coração para tratar ele de uma maneira diferente de que ele merece. Você tem que ter muito Cristo mesmo. E hoje, nós estamos vivendo uma época de vingança. A pessoa, por exemplo, a Bárbara está congregando aqui comigo. A Bárbara sai, aí lá na frente acontece uma coisa ruim para a Bárbara. A primeira coisa que eu vou pensar: tá vendo? Foi para outro, foi para... Né? Bem feito. Aí a Bárbara vem, Nayara, ora por mim. Vou orar não, vou fazer não. É a mão de Deus. É a mão de Deus em você. E isso mostra, irmão, que nós não estamos convertidos. E olha que ela não é nem meu inimigo. Imagine um inimigo. Se a gente não está fazendo isso, irmão, nem com quem congrega com a gente, nem pelos da nossa casa. Então, o livro de Provérbios é um livro confrontador. Ele está dizendo ali: a recompensa vem do Senhor. Não queira aplauso, não queira reconhecimento, que talvez o inimigo não vai contar para ninguém o que foi que você fez. É por isso que a recompensa, ela vem do Senhor. Aí eu abro um parênteses aqui, irmãos, para dar esse testemunho para vocês. Eu passei por algo que eu não vou dizer para vocês que é fácil, sabe? Quando acontece uma situação, porque que nem a pastora Nara falou, a pessoa ela não vai contar o que você fez de bom para ela. Quando aconteceu uma situação que ela se indispôs com você, ela vai contar seus defeitos, seus problemas para todo mundo. A cidade inteira vai ficar sabendo. Mas na hora que ela precisar que você fazer algo de bom por ela, ela não vai contar para ninguém, ela vai ficar caladinha. Comigo aconteceu dessa maneira, a pessoa fica caladinha, ó, boquinha fechada. E eu não vou dizer para vocês que é fácil, sabe? Dá vontade de fazer a lista todinha, falar: então, agora que você vê, entendeu? É isso, me pede de joelho perdão, entendeu? Eu vou pensar se eu faço. Essa é a parte humana. Então, o que eu quero destacar? Eu não quero destacar que eu sou a melhor pessoa do mundo, não. Eu quero destacar que quando eu passei por essa situação, irmãos, sentamos, oramos. A pastora Nara estava comigo junto com os obreiros da casa de Zadok. Nós oramos, nós jejuamos. E eu pedi para Deus, falei: Deus, me dá força. Porque a minha vontade não é nem estar no mesmo ambiente que a pessoa. Era a primeira vez que eu passava por essa situação. Então, a minha vontade não era nem dar bom dia, irmãos. Não era nem estar no mesmo ambiente. Sabe aquela pessoa que foge de briga? Sou eu. Então, eu não queria estar nem no mesmo ambiente. Só que aí Deus te coloca numa situação que você tem que estar no mesmo ambiente. Você abraça a pessoa, você ora pela pessoa. E pode ter certeza que Deus faz isso, irmãos. E não é pelo outro, não é por amor ao outro, é por amor a nós. Porque Ele está moldando a gente nessa situação. Ele está mostrando o que é misericórdia de verdade. Porque Ele fez isso com a gente. Quando Jesus morreu na cruz, irmãos, você já era pecador. Você não tinha aceitado Jesus, não. Eu não tinha aceitado Jesus, ninguém tinha sido perdoado. Ele morreu na cruz com todo mundo errado.
com todo mundo falho, com todo mundo pecador, e isso foi misericórdia e graça. Então ele está mostrando um pouquinho, que a gente nem suporta muito, entendeu? É para não correr o risco da gente de desvirtuar, entendeu? Mas ele está mostrando um pouquinho do que é ter misericórdia. Então quando Deus colocar você dentro dessa situação como me colocou, e eu sei que vai me colocar muitas das vezes, ore a Deus que Ele te dará forças, porque sem o Espírito Santo, sem a força de Deus, você não é capaz, você não aguenta. Você chega no momento que você xinga, você fala, você joga na cara, você diz que você é assim mesmo, entendeu? Que você nasceu assim, vai morrer assim. Não, irmãos. Quando o Espírito Santo ele está presente em mim e você, não existe característica que você nasceu que fique como igual. Não existe. Você é mudado, você é moldado e você faz coisas que você jamais faria em sã consciência. Você faz coisas que depois você para pensar e você fala assim, Senhor, eu fui agradável, entendeu? Eu abracei, eu orei, eu fiz meu melhor. Como é que era eu mesmo que estava lá? Se não tiver testemunha, você nem acredita que é você. Mas isso são frutos do Espírito Santo. Então, você que vai passar por essa situação ou está passando por essa situação, ore, peça a Deus esse discernimento e essa força para que você fale, Senhor, eu quero ser mesmo um homem e uma mulher de Deus verdadeiramente. Eu quero ter a misericórdia que o Senhor teve comigo, que o Senhor tem com a humanidade, eu quero ter isso. E aí, verdadeiramente, você vai ver o seu ministério mudar. Você vai ver o ambiente mudar, irmãos. Porque isso é libertador. Nós achamos que nós estamos fazendo isso por causa das pessoas. Não, nós estamos fazendo isso por causa da gente. É a gente que Deus está mudando. É a gente que Deus está dando misericórdia e graça. E mergulhando a gente um pouco mais na presença de Deus. Você pode ter certeza que você vai ver algo mudar na sua vida espiritual quando você atinge esse nível. Amém? Versículo 23 ao 28. Nós temos um destaque para o autocontrole e um domínio. O 23 ao 28. Um destaque do autocontrole e o domínio próprio. E aí ele vai dizer assim, 23. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida provoca olhar irado. 24. É melhor viver solitário, num canto sobre o telhado, do que repartir a casa com uma mulher briguenta. 25. Como água fresca para a garganta sedenta, é a boa notícia quando chega de uma terra distante. 26. Fonte turvada e nascente poluída, é o justo que se amedronta na frente do ímpio. 27. Não é bom comer muito mel, nem buscar glória sobre glória. 28. Uma cidade aberta sem muralhas, tal é o homem sem autocontrole. No versículo 26, ele fala assim, a pessoa boa que se deixa levar por uma pessoa má é como uma fonte de água barrenta, como um poço contaminado. O livro de Provérbios, ele destaca muito sobre companhia, né? Sobre as boas companhias, sobre as más companhias. E ele fala sobre a importância de você ter cuidado de escolher pessoas em quem você convive. Porque quando você convive com a pessoa, você acaba pegando manias, pegando comportamentos. E por mais que você fale assim, não, ninguém me influencia. Ninguém me influencia. São coisas assim, minuciosas, que vêm da convivência. É por isso que você tem que ter cuidado com as pessoas que você deixa ser seu amigo. Né? Conhecido, temos convivência. Agora, amigos ao ponto de ter uma convivência. Isso é uma escolha sua. E essa escolha tem que ser muito pautada. Por quê? Porque aquela pessoa vai te influenciar em comportamento, em opiniões, em conselhos. Como eu falei, na ida, na abertura da casa. Então, não é que você também tem que se fechar. Olha, eu não quero ninguém, não. Você só tem que saber escolher. E como é que se escolhe isso, sendo que a gente não conhece o coração do homem? Às vezes você pensa que a pessoa é boa hoje, você não sabe o dia de amanhã. Então peça para o Senhor, peça para Deus, fala assim, Deus mostra para mim, traga suas amizades para mim. O Senhor, irmão, Ele une propósito, Ele une pessoas, né? Ele une para o bem dele. E aí fala assim, o versículo 28, quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralha. Nessa época aqui, quando Salomão escreveu, quando uma cidade ela era próspera, a primeira coisa que se fazia era muralha para guardá-la. Ou seja, uma cidade com muralha era uma cidade que ela avisava que ela era uma cidade forte. A mesma coisa, a pessoa ela só é uma pessoa equilibrada se ela se controlar. Controla o que ela fala e controla o comportamento. Eu creio que isso é uma das coisas mais difíceis, irmão, da gente fazer. Eu imagino que a maior batalha que nós temos não é contra o inimigo.
né? Porque a Bíblia diz que no nome de Jesus ele sai. Mas é você se controlar, você controlar o seu pensamento, o seu comportamento, você controlar a sua língua, porque isso é uma luta diária. Todos os dias você tem que se controlar. Eu acredito que é uma das maiores batalhas. Mas se você pedir ajuda ao Senhor, o Senhor te ajuda. É um fruto do Espírito, é o domínio próprio. É você dominar, não é que você não vai se irar, não é que você não vai ficar com raiva, não é que você não vai esquentar a cabeça, não, você não vai deixar que isso controle as suas emoções. Você controlar as suas ações por causa disso. O Senhor ele vai te dar equilíbrio nas ações. Não é que você vai deixar de sentir. Ah, não, eu vou me controlar, então a partir de hoje eu só vou ser zen, né? Não vou sentir raiva. Não, não é nada disso. É você controlar as suas ações. Muitas das vezes para isso, você vai ter que ter o controle de sair perto, de se calar, de esperar a sua raiva passar, né? De esperar aquele momento passar para você raciocinar direito como é que você deve agir, o que é que você deve fazer. Isso é ter controle. Não é? Às vezes você não domina a situação, mas você domina como você age diante da situação. Isso o Senhor Deus te dá equilíbrio. E isso é incrível, irmãos, porque esse aconselhamento, esse último versículo do capítulo 25 de autocontrole, ele está pautado muito no que nós estudamos até aqui, do capítulo 1 até o 25, a respeito de você abrir mão do seu orgulho, de você abrir mão da sua vaidade. Porque quando você tem autocontrole, você não entra numa disputa de ego. Você não quer ter razão, você quer temer ao Senhor, você quer saber o que o Senhor te aconselha a respeito daquela situação, você não tem ansiedade de responder na hora, a pessoa não te encurrala, então você tem um autocontrole, você é capaz de falar, olha, eu não posso te responder agora porque eu vou orar, né? Eu não posso tomar essa decisão agora porque eu estou nervoso e eu não vou tomar a decisão nervoso. Então, esse autocontrole, eu acho bonito que eles colocam esse aconselhamento aqui no capítulo 25, depois de muita coisa que a gente leu e que a gente aprendeu e que a gente viu, porque é uma consequência de todas as ações que nós tomamos até aqui. Então esse Provérbios, você que está anotando, você vai anotar 3 pontos que o capítulo 25 ele te traz. O primeiro ponto é aconselhamento sobre uma liderança, seja no seu trabalho, na sua igreja, seja na sua casa. Uma liderança no geral, ele te traz aconselhamento de comportamento, ele te dá domínio próprio, né? Então ele vai falar sobre o domínio próprio, sobre o autocontrole, o 2, e o 3, ele vem te dando conselhos de sabedoria na prática, de comportamentos que você pode desenvolver para você demonstrar que realmente a sabedoria está fazendo parte da sua vida. Porque enquanto antes nós estávamos estudando só teoria do que Deus abomina, do que Deus odeia, do que Deus ama, é uma coisa. Aí nós chegamos aqui e aí Deus começa a dar exemplos práticos. E aí ele confronta eu e você e fala, e agora você consegue fazer isso? Porque para você me provar que você aprendeu a sabedoria, você vai ter que praticar agora. Você vai ter que me mostrar que você faz isso para mostrar que você está tendo uma diferença, que você está se tornando uma pessoa sábia, tá certo? Nós chegamos ao final do nosso estudo do capítulo 25, nós queremos orar por você. Eu vou pedir para a pastora Nayara orar, mas desde já estarei orando pela vida de cada um que está participando dessa live, e que Deus possa, para mim, para a gente, né, e para vocês, tá dando essa ajuda que nós precisamos, essa força para poder tomar decisões, para dominar a nossa carne. Porque a gente joga tudo pro alto, às vezes com uma decisão. A gente joga tudo pro alto, às vezes a gente estraga tudo, porque nós tomamos decisões erradas. Então que Deus possa mudar a sua vida, possa mudar a minha vida, e que nós possamos estar mais próximos de Deus, acima de tudo, tá certo? Onde você estiver, feche seus olhos. Você pode estar no seu trabalho, na sua casa, na rua, não importa onde você esteja. Feche seus olhos e peça para o Senhor, Senhor, me dá a sabedoria do controle, né, de eu saber me controlar os meus lábios, né? Peça para o Senhor, Deus, Pai, nós louvamos o Teu nome e nós Te glorificamos porque o Senhor é bom. Mais um dia de oportunidade o Senhor nos dá, Senhor, para aprendermos a Tua palavra, a Tua rica e poderosa palavra. Senhor, nós estamos aprendendo e nós estamos entendendo, reconhecendo, Pai, que somos falhos, que nós precisamos que o Senhor nos ajude. Porque, Pai, na nossa carne, na nossa força, Senhor, não há condições, Senhor, de colocarmos, aplicar o que nós estamos aprendendo. Então eu te peço, Pai, a Tua ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a cumprir aquilo que estamos aprendendo. Eu quero te pedir por cada pessoa que assistiu essa live, por todos que estão estudando conosco, aqueles que ainda vão ouvir este estudo.
Pai, que o teu poder, Senhor, meu Deus, meu Pai, venha entrar sobre a vida de cada um deles. Meu Deus, como um poder, meu Deus, para ajudá-los, meu Deus, a se controlar, a controlar os lábios. Toda pessoa, meu Deus, meu Pai, que é fora de controle, que não consegue se controlar, que é refém da sua vontade. Meu Deus, que é refém, meu Deus e meu Pai, do seu querer. Que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, tirar o controle das mãos dele e colocar nas tuas mãos. Controla, meu Pai, as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Meu Deus, meu Pai, a alegrar o teu coração. Perdoa, Senhor, às vezes que falhamos, meu Deus e meu Pai, porque reconhecemos a nossa falha, mas nos ajuda. Abençoa, meu Pai, a semana desta pessoa, que venha ser uma semana de bênção, Deus, uma semana de vitória, uma semana que a tua misericórdia, mais uma vez, meu Deus e meu Pai, venha alcançar a cada um para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe. E aí nós nos aguardamos, se o Senhor assim nos permitir, amanhã, às 22 horas, nós estaremos aqui para estudarmos Provérbios 26. Deus abençoe. Até lá.